As coisas estão bagunçadas, entre aspas. Nós podemos ser aquilo que a gente pensar em ser, ou pelo menos tentar isso. Já é uma grande diferença. Mas ele tem aí algumas coisas interessantes. Para ele, pessoal, o mundo, a vida, ela deveria ser entendida como a busca do prazer. A busca do prazer que a gente puder ter. O homem, ele é gerado a partir do prazer. Só que aí o epicurismo é confundido. O epicurismo é confundido como hedonismo, quando a palavra mais correta no grego é eudaimonismo, ou eudemonismo, que é a busca da felicidade dentro das minhas possibilidades éticas para isso. Então ele constrói uma ética embasada em um plano físico de universo muito interessante. Então vamos lá. O mundo é um vazio formado por átomos que se mobilizam, que se mexem, etc., e geram tudo que existe. O mundo, as coisas que existem, que são efeitos da junção dos átomos, elas também se destroem, elas também morrem quando essa arrumação dos átomos acaba. Elas morrem, o que acontece? Morrem. Da mesma forma que elas se juntaram, elas morrem. Elas não vão para lugar nenhum, elas não se reconstituem em lugar nenhum, elas morrem. A nossa alma existe? Existe. A nossa alma também é feita de átomos, de partículas indivisíveis. A gente percebe as coisas que acontecem no mundo por quê? Porque nós produzimos percepções nas outras pessoas através de um fluxo de átomos que a gente despeja, que as pessoas despejam, que as coisas despejam. Aliás, o Hegel, filósofo do século XIX, diz que o Epicuro foi o fundador da psicologia sensista, né? Ou sensualista, né? Aquela que vem dos sentimentos, ou até empírica. O próprio Marx, a tese de doutorado do Marx foi justamente a comparação entre Demócrito e Epicuro na descrição da natureza. Então ele cria a explicação, ele se convence disso, né? De que tudo é formado por esses átomos. Existem os deuses? Existem. O Epicuro é o que a gente chama de um semi-ateu. Por que um semi-ateu? Porque ele acreditava que existiam os deuses. Nós estamos falando de 300 anos antes de Cristo, na Grécia. Se estivesse hoje aqui, pensando do jeito que ele pensava, ele diria, olha, existe o Deus de cada um de vocês. Feito de átomos, tranquilamente, sem problemas, assim como tudo no mundo é feito de átomos, e vivendo num universo à parte. E aí ele falaria para nós o seguinte, só que esse Deus, por ser perfeito, veja só o pensamento do Epicuro, esse Deus é perfeito, essa junção de átomos que deu origem a esses deuses, os tornou imortais, perfeitos. E ele falou, não se preocupem, pessoal, não nos preocupemos, porque este ser perfeito, em hipótese alguma, há de se preocupar com o mundo da imperfeição. Um mundo criado, ou melhor, um mundo surgido ao acaso, que gerou seres imperfeitos, que vivem, que sofrem, que adoecem e morrem, não há de interessar a seres perfeitos, porque por serem perfeitos, eles não vão se ocupar de coisas imperfeitas como nós. Então, ele é um semi-ateu. Por quê? Porque apesar de acreditar que existem divindades, ele acredita que essas divindades, de maneira alguma, teriam alguma influência sobre nós. Não existem deuses controlando o universo, na ideia do Epicuro. Outra ideia interessante do Epicuro, nós não devemos nos preocupar com a morte, pessoal. Por quê? Uma coisa tão fácil de a gente pensar e falar, porque quando a morte está, nós não estamos. Quando nós estamos, a morte não está. Portanto, por que eu vou temer a morte? Eu não devo temer os deuses, eu não devo temer a morte. Gente, eu queria só que vocês percebessem a sutileza e ao mesmo tempo a contundência do pensamento de Epicuro. O que é que está fazendo com que o homem não alcance a felicidade? Isso que foi mostrado no nosso vídeo
pode resumir um pouco uma parte do pensamento dele. Nós não somos aquilo que nós poderíamos ser, porque nós acreditamos que existem verdades maiores que nós, sentidos que não fomos nós que traçamos, seja da mídia, seja da publicidade, seja do que for, seja de religiões, não sei. Ele está dizendo, tomem cuidado isso. Quando ele fala, ele usa um termo aí que é traduzido como vida analisada, né? É a vida boa, é a vida analisada que ele quer dizer, é a vida que não aceita explicações que não se sustentem, não aceita sentidos que não são os construídos por nós. E é justamente isso que ele vai mostrar. O Epicuro dizia que a gente vive num universo, a gente vive uma vida que está sempre colocada entre faltas e excessos, o tempo todo, faltas e excessos, faltas e excessos. E a busca do prazer, justamente, para muitas pessoas, vai para o caminho da realização do excesso. E ele fala, não, a vida plena, a vida prazerosa é justamente aquela que se aproxima do natural, daquilo que não excede, daquilo que faz com que eu não tenha grandes demandas. Por quê? Porque as outras demandas que eu recebo são antinaturais. Nós estamos o tempo todo sendo envolvidos por verdades absolutas, por fontes de prazer imediata, que nos aliciam o tempo todo. E o que a gente faz? A gente se deixa ir por esse caminho. E o Epicuro diria o seguinte, essas coisas, esse prazer que a gente busca a todo custo, ele acaba fazendo com que a gente sofra muito mais depois. Então, na verdade, o que ele queria dizer para nós é o seguinte, o ser humano que vive feliz é aquele ser humano que consegue se livrar da dor, que consegue se livrar do medo, que consegue se livrar da superstição. Porque essas são as coisas que nos arrastam para um sentido que não é aquele, lembra do Cliname, pessoal, que eu posso escolher. Era muito sutil, era muito envolvente essa proposta do Epicuro. Então o Epicuro faz uma análise do mundo e diz que o prazer que eu posso encontrar é justamente o prazer que não é megalomaníaco, o prazer que não é, vamos dizer assim, de me empanturrar, de me fazer dono de um monte de coisa. Ele falava, não, o prazer maior é uma palavra do grego, né, que chama, a palavra é ataraxia, não sei se vocês já ouviram falar nisso. A, no grego, quer dizer não. E taraxi quer dizer movimento, perturbações, né? Então, para ele, a forma de prazer, o prazer verdadeiro é aquele que não causa dor depois. É aquele que não nos empanturra agora para deixar-nos tristes, acabados depois. Então, uma vida simples, tanto que o nosso amigo aí falou, e é verdade, está escrito isso, né? Eu tenho aqui, na internet vocês conseguem, isso aqui é um livro do Epicuro. Outra coisa interessante, ele falou de 300 livros aí, né, pessoal? Epicuro era um cara com muitos seguidores, né? Muitos seguidores. Vocês podem ver que um cara desse acaba se tornando um paizão, um guru, né? E ele acabava tendo, como a gente vê muito por aí, né? A sua obra multiplicada por muitos valores aí pelos seus discípulos. Outra coisa, ele tinha pouco dinheiro naquela época e era muito caro para você pegar peles de animais e fazer livros enormes. Então eram coisinhas pequenas. Então isso aqui é um livrinho, né, de aforismos do Epicuro. Muito interessante, está na internet de graça.